capitolo 5 dice così la parola del Signore. Dopo queste cose ci fu una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme presso la porta delle pecore vi è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua. Perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento. E il primo che vi scendeva dopo l'acqua che era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. E qui vi era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da gran tempo stava così, gli disse: vuoi essere risanato? L'infermo gli rispose: Signore, io non ho alcune che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. In quell'istante quell'uomo fu risanato e prese il suo lettuccio si mise a camminare. Ora quel giorno era un sabato, perciò i giudei dissero all'uomo guarito: è sabato e non ti è lecito portare il tuo lettuccio. Amen. Preghiamo, facciamo una preghiera. Chiudi i tuoi occhi. Padre Santo, nel nome di Gesù Cristo, noi siamo davanti alla tua presenza. Adesso vogliamo, Signore, pensarci sulla tua parola, imparare qualcosa di questo brano, e sappiamo, Signore, che l'insegnamento di questo brano è un insegnamento spirituale, e le cose spirituali si discernono spiritualmente. L'uomo spirituale è capace di discernere e riconoscere le cose spirituali. Per cui nel nome di Gesù Cristo, Signore, aiutaci nel capire questa parola, che tutto quello, Signore, che tu ci hai messo nel cuore veramente possa essere condiviso con potenza, e che i miei fratelli possano capire, Signore, la tua sacra parola, nel nome di Gesù Cristo. Amen, Gesù. Amen. Carissimi fratelli, io devo dire che aspettare è sempre qualcosa che ci stanca. Paz, irmãos, eu quero dizer que esperar é sempre uma coisa que nos cansa. Noi per natura non abbiamo pazienza di aspettare le cose. A nossa natureza não é de querer esperar as coisas acontecerem. Io devo dire che Dio a volte Às vezes Deus fa veramente apposta, faz de propósito, fa in un modo che noi possiamo aspettare per forza. faz de uma maneira que nós temos que esperar de qualquer jeito. Mas aspettare è sempre qualcosa che ci stanca. Mas esperar é sempre uma coisa que nos cansa. Piuttosto in questi giorni Ainda mais nesses dias, noi vogliamo sempre le cose per ieri, è vero o no? nós queremos sempre as coisas para ontem. Sì o no? Se Dio ci dà una promessa, Se Deus nos promete alguma coisa, noi vogliamo che Lui lo faccia subito. nós queremos que Ele se faça rapidamente. E se Lui sembra essere in ritardo, E se Ele parece atrasado, noi cerchiamo di persuaderlo a essere più veloce. nós queremos convencê-lo a ser mais veloz. E Dio capisce questa cosa. E Deus entende isso. Dio sa che noi non vogliamo aspettare. Deus sabe que nós não gostamos de esperar. Amen. E quindi dobbiamo capire una cosa importante, fratelli. Então temos que compreender alguma coisa importante aqui, irmãos. A volte Às vezes, aspettare non ci basta. esperar não é o suficiente. Amen. A volte aspettare veramente non ci basta. Às vezes esperar é difícil, não é suficiente. Perciò che Dio vuole insegnarci su questa cosa, Por isso que Deus quer nos ensinar alguma coisa. che anche Lui capisce che noi non vogliamo aspettare. Ainda que Ele entenda que nós não gostamos de esperar, E se c'è qualcuno che vuole affrettare le cose per noi è il proprio Dio. e se tem alguém que quer apressar as coisas para nós, é o próprio Deus. Ma prima che Dio benedica la nostra vita, Mas antes que Deus abençoe nossas vidas, Dio vuole cambiare la nostra vita perché possiamo ricevere la sua benedizione. Deus deseja mudar as nossas vidas para que nós possamos receber as suas bênçãos. Dio mi ha portato a questo brano Deus me trouxe esse texto, e questa settimana ho fatto tutta la meditazione su questo brano e essa semana eu fiz uma meditação sobre esse texto. perché racconta la storia di quest'uomo Porque conta a história deste homem che era da 38 anni che era stato subito di una malattia.
que há 38 anos ele sofria dessa doença. Facciamo un po' di conti. Façamos uma conta aqui. Lui soffriva da 38 anni. Ele já sofria com essa doença há 38 anos. Praticamente in quell'epoca l'aspettativa di vita era di 50-60. Naquela época, a expectativa de vida dos homens, das mulheres, era de 60 anos. Praticamente quest'uomo ha passato la grande parte della sua vita come un paralitico. Então, praticamente, ele teve mais da metade da vida como um paralítico. E lui per caso è andato a questo posto chiamato Bethesda. E por acaso ele andou a esse lugar, esse tanque chamado Bethesda. Scusa, andò? No, lo hanno portato. Foi levado, não andou. Amen. Perché c'era una storia che si raccontava, che non si sa se è vero, Porque havia uma história que era contada naquela época, não se sabe se é verdade, che ogni tanto un angelo scendeva dal cielo que de vez em quando um anjo descia dos céus e dava una mossa nelle acque e movia as águas, e il primo malato che riuscisse a saltare là e o primeiro doente que conseguisse saltar, entrar neste tanque, era guarito della malattia. era curado da sua doença. Ma a questo punto provate a immaginare quest'uomo. Mas tente imaginar esse homem, irmãos. Quest'uomo aspettava la guarigione, Esse homem esperava a sua cura, credeva nella sua guarigione, queria na sua cura, ma era da 38 anni che aspettava un miracolo. mas ainda assim esperava há 38 anos esse milagre. Siete con me, sì o no? Estão comigo, irmãos? Quindi quest'uomo qua Então, este homem aqui era uno che capiva che aspettare non bastava più. era alguém que entendia que esperar não era o suficiente, não bastava. E all'improvviso arriva Gesù E de repente chega Jesus e lo trova lì sdraiato sul suo lettuccio e o encontra ali deitado sobre aquele leito seu. e Gesù viene da lui e gli fa una domanda. E Jesus vem a ele e pergunta: Tu vuoi essere guarito? Você quer ser curado? Non sembra una domanda stupida, Não parece uma pergunta sem sentido, estúpida? perché domandare a uno che è sdraiato sul lettuccio, Porque perguntar àquele que está deitado sobre o leito, che è un paralitico, que está paralítico, se lui vuole essere guarito, se ele quer ser curado, sembra di non avere nessun senso. parece que não tem nenhum sentido uma pergunta dessa. Ma la risposta di questo paralitico ci fa capire lo scopo della domanda di Gesù. Mas a resposta que deu aquele paralítico faz nos entender o propósito da pergunta de Jesus. Quando Gesù gli domanda, tu vuoi essere guarito? Quando Jesus lhe pergunta: você quer ser curado? Lui rispose così, Ele responde assim: Signore, Senhor, non c'è nessuno che mi metta nella vasca não tem nenhum que me coloque nesse tanque, e quando io cerco di buttarmi là, e quando eu procuro me jogar lá, non ce la faccio a tempo. não faço isso a tempo, sempre outro chega na minha frente. Amen, fratelli. Amém, irmãos? E Gesù guarda che l'uomo dice, Então Jesus olha para aquele homem e diz: alzati, levanta-te, prendi il tuo lettuccio pegue a sua cama e cammina. e caminha. A questo punto, fratelli, io imparo qualcosa che voglio condividere con noi questa sera. Nesse momento, irmãos, eu aprendo alguma coisa que eu quero dividir com vocês essa noite. E la prima cosa che voglio condividere è la difficoltà che quest'uomo possedeva. E a primeira coisa que eu quero dividir com vocês é a dificuldade que esse homem tinha. La prima difficoltà era la propria malattia. A primeira dificuldade dele era a própria doença. Poi lui aveva una seconda difficoltà, Depois havia uma outra dificuldade, uma segunda dificuldade. che oltre ad essere un malato, Que apesar de ele ser um doente, lui aspettava un'azione da fuori, un'azione di Dio. ele esperava uma ação de Deus. Perciò che la Bibbia dice che lui era lì vicino alla vasca chiamata Bethesda. Por isso que a Bíblia nos diz que ele estava ali ao lado daquele tanque chamado Bethesda. È interessante che questa parola Bethesda, E é interessante que essa palavra Bethesda, non lo so se sapete il significato, não sei se você sabe o significado, ma la parola Bethesda mas a palavra Bethesda significa casa di misericordia. significa casa de misericórdia. Amen. Amém? Quindi quest'uomo era lì, Então esse homem estava ali, vicino alla casa di misericordia, junto à casa da misericórdia, ma senza ricevere nessuna mas misericordia. sem receber nenhuma misericórdia. Ma arriva Gesù lì Mas chega Jesus ali e gli domanda, e lhe pergunta: tu vuoi essere guarito? você quer ser curado? Perché Gesù voleva dargli la misericordia che la Bethesda non gli dava. Porque Jesus queria lhe dar a misericórdia que Bethesda não lhe dava. Un'altra cosa, un'altra difficoltà di quest'uomo Uma outra dificuldade deste homem è quest'uomo non aveva nessuna sicurezza, é que esse homem não tinha nenhuma certeza. perché dice così, Porque diz assim: l'angelo ogni tanto scendeva o anjo de vez em quando descia
Ma la domanda era: Mas a pergunta era: quando era la prossima volta che scenderebbe l'angelo? quando será a próxima vez que ele descerá? Non si sapeva. Não se sabia? Quando si vedeva l'acqua in movimento, Quando se via a água agitada, il primo il buttava. o primeiro que estava ali mais próximo se jogava. Ma mettiamo caso che c'era lì un cieco Mas imagine que haja ali cego, e lui può camminare. ele pode caminhar. Quando l'acqua era mossa, Quando a água era agitada, allora il cieco si buttava e era guarito. o cego se jogava e era curado. Ma il paralitico faceva fatica. Mas ao paralítico isso não era possível. Perché o qualcuno lo buttava nella vasca Ou alguém lhe jogava dentro do tanque, e per qualcuno buttarlo nella vasca para que alguém o jogasse no tanque, bisogna fare a meno alla propria guarigione, tinha que ser curado primeiro, perché nella vasca di Bethesda non c'erano persone normali, erano solo malati. porque naquele lugar não haviam pessoas boas, sãs, só havia doentes. Quindi quell'uomo aspettava qualcosa che succedesse magari di lassù. Aquele homem só podia esperar alguma coisa que viesse de cima. E a quello momento lì che Gesù arriva E naquele momento que Jesus chega per insegnarci para ensinar, che in quel momento naquele momento non si poteva più aspettare. não se podia mais esperar. Amen, fratelli. Amém. E quell'uomo capì Aquele homem entende che Dio que Deus voleva fare qualcosa. queria fazer alguma coisa. Quando Gesù gli domanda: vuoi essere guarito? Quando Jesus lhe pergunta: você quer ser curado? E lui rispose: Signore, non c'è che mi butta nella vasca. Ele responde: Jesus, não tem que me coloque no tanque. E quando io cerco di buttarmi c'è qualcuno che arriva prima. Quando eu procuro me jogar, há alguém que chega antes de mim. Lui stava dicendo: Maestro, non c'è niente da fare. Ele estava dizendo: mestre, não tem nada que eu possa fazer. In quel momento lì che arriva il Signore per fare tutte le E cose. naquele momento Jesus chega para fazer alguma coisa. In questo brano, fratelli, io imparo qualche lezione. E nesse texto, irmão, eu aprendo qualquer lição. E magari tu stai affrontando lo stesso problema. Talvez você esteja enfrentando o mesmo problema. Magari tu dici: Pastore, non riesco più a aspettare. Pastor, talvez eu não consigo mais esperar. Ma non riesco a fare più niente. E eu não consigo fazer mais nada. Vedo che ho bisogno di un miracolo. Vejo que eu preciso de um milagre. Ho bisogno di una guarigione. Eu preciso de uma cura. Ho bisogno di un intervento di Dio. Eu preciso de uma intervenção de Deus. Ma non so più cosa fare. Mas eu não sei o que fazer. E non ce la faccio più a aspettare anche. E eu também não quero esperar mais. Io voglio lasciarti qualche lezione che impari in questo brano. Eu quero tirar uma lição para vocês aprender essa noite. Che il fatto Que de fato, che viviamo in un ambiente di guarigione que vivemos num ambiente de cura, non è garanzia che saremo guariti. não é garantido que seremos curados. Ci sono persone Há pessoas che, come quest'uomo, que, como este homem, anche se sono nelle chiese, ainda que estejam na igreja, stanno aspettando che venga qualche miracolo da fuori. estão esperando que venha algum milagre de fora. Perché che Gesù si avvicina di quest'uomo? Por que Jesus chega próximo a este homem? C'erano tanti malati lì. Havia tantos doentes ali. Perché che Gesù non guarisce a tutti? Por que Jesus não curou a todos? Perché Gesù non voleva soltanto guarire il fisico di quest'uomo. Porque Jesus não queria apenas curar o físico desse homem. Dio voleva guarire anche lo spirito di quest'uomo. Deus queria primeiro curar o espírito desse homem. Il nostro grande problema quando affrontiamo le difficoltà, E o fratelli, nosso grande problema quando enfrentamos dificuldades è che noi pensiamo così: é que nós pensamos assim: ma pastore, mas pastor, io vado in chiesa ogni sabato, eu vou à igreja todos os sábados, io consegno la mia decima, eu dou o meu dízimo, faccio la mia offerta, entrego a minha oferta, io prego, eu oro, io canto con il ministero di lode, eu canto com o ministério de louvor, ma questo non cambia niente. mas isso não muda nada. Io pensavo che almeno essere coinvolto Eu pensava que ao menos estar aqui envolvido già sarebbe qualcosa che Dio farebbe per me. já seria o suficiente para Deus fazer alguma coisa por mim. Io devo dirti una cosa: E eu tenho que dizer alguma coisa. quest'uomo era vicino alla casa di misericordia, Esse homem estava junto à casa de misericórdia. era vicino alla vasca di Bethesda, Estava junto ao tanque de Betesda. ma un ambiente di guarigione Mas o ambiente de cura non significa guarigione. não significa a própria cura. Amen. Cosa vuol dire? O que eu quero dizer, irmãos? Il fatto, ad esempio, se tu vai in ospedale, Por exemplo, se você vai a um hospital, frequentare un ospedale frequentar um hospital ti porta salute? te traz saúde? Sì o no? Sì o no? Não. Se tu vai ogni mattino alla banca, Se você vai todos os dias ao banco, per caso il tuo conto cresce? por acaso o seu saldo crescerá? Anzi, il manager ti becca, vero? Antes diminui. È vero o no, fratelli? É verdade ou não, irmãos? Quindi frequentare un ambiente non cambiano le cose. Então frequentar um ambiente não muda as coisas. Se tu vai, ad esempio, ogni mattino fare una visita al supermercato,
Se, por exemplo, toda manhã você vai ao supermercado. E io ti domando, perché che tu vai al supermercato? Eu te pergunto, por que você vai ao supermercado? Perché io vado ogni giorno per vedere se le spese aumentano nella mia casa. Para ver se as compras aumentam na minha casa. Se tu non hai un'azione pratica, Se você não tiver uma ação prática, non succede nulla. não acontecerá nada. Quest'uomo era vicino alla vasca, Esse homem estava junto ao tanque, era vasca di misericordia, era o tanque da misericórdia. succedeva qualcosa in quella vasca, Acontecia alguma coisa ali naquele tanque, ma frequentare quel posto lì mas frequentar aquele lugar non li ha guarito. não lhe curou. Amen, fratelli. È per quello che Gesù si avvicina da lui, É por isso que Jesus se aproxima dele, perché la sua situazione era questa. porque sua situação era essa. Qualche momento toccherà a me. Qualquer momento acontecerá alguma coisa. Sicuramente lui aspetterebbe più 38 anni lì. Por isso ele estava ali esperando 38 anos. Potete capire, fratelli, sì o no? Sì o no? Quindi non aspettare Então, irmãos, não esperar che per il fatto che tu vieni in chiesa, que pelo fato de você vir à igreja, che tu conosci i credenti, de você conhecer crentes, che tu fai la tua offerta, que você dá a sua oferta, che questi saranno condizioni per succedere qualche miracolo. que essas serão condições que satisfarão a acontecer o milagre. Possiamo frequentare l'ambiente, Podemos estar aqui frequentando o ambiente. possiamo stare nella casa di misericordia Podemos estar aqui na casa de misericórdia, senza mai sfruttare della misericordia. sem jamais desfrutar da própria misericórdia. Amen, carissimi. Ma io imparo una seconda lezione che voglio lasciarvi. Eu aprendo aqui uma segunda lição que eu quero deixar para vocês. E questa lezione io prendo da questo brano. E essa lição eu tiro desse texto. E tu vedrai che aspettare non basta. E você verá que esperar não é o suficiente. E la seconda lezione che io imparo, fratelli, è che situazioni che paralizzano la nostra vita A segunda situação que eu aprendo é que situações que paralisam a nossa vida possono paralizzare anche la nostra fede. podem paralisar também a nossa fé. Situazioni che ti bloccano nella tua vita, Situações que bloqueiam a sua vida se tu non fai attenzione, potranno bloccare la tua fede. poderão também bloquear a sua fé. Guarda che cosa interessante. Veja que coisa interessante. Gesù viene da questo uomo e gli dice: tu vuoi essere guarito? Jesus chega a este homem e lhe pergunta: você quer ser curado? Perché che Gesù fa questa domanda? Por que Jesus faz essa pergunta a ele? Perché quell'uomo non era soltanto paralitico fisicamente, Porque aquele homem não estava paralisado apenas fisicamente. la sua mente e il suo cuore erano già paralizzati anche. Seu coração e a sua mente também estavam paralisados. E dov'è che trova questa cosa? E onde encontramos isto? Vedi qual è la risposta? Veja qual é a resposta. Lui, se volesse essere guarito, Ele, se quisesse ser curado, la risposta sarebbe: sì, Signore, voglio essere guarito. a resposta dele seria: sim, Senhor, eu quero ser curado. Sarebbe semplice, vero o no? Seria simples assim. Sì o no? Siete con me? Ma la sua risposta Mas a sua resposta prova che quella malattia mostra que aquela doença non li aveva paralizzato soltanto le gambe, il corpo, não havia lhe paralisado apenas as pernas e o próprio corpo. ma lui si aveva abituato a vivere con la malattia. Ele já estava acostumado a viver doente daquele E jeito. perciò che lui risponde: Signore, Por isso que ele responde: Senhor, non c'è nessuno. não há ninguém. Vedi, ancora lui aspetta qualcosa da fuori. Veja como ele espera alguma coisa que venha de fora. Prima aspetta l'angelo che muove l'acqua. Primeiro ele espera o anjo que venha mover as águas. Adesso Gesù vuole essere guarito? Adesso Gesù dice: vuoi essere guarito? Então Jesus lhe pergunta: você quer ser curado? Invece di lui dire: sì, Signore, voglio, Em vez de ele dizer sim, Senhor, eu quero, lui comincia a spiegare il perché non era stato guarito finora. ele começa a explicar a Jesus porque ele não tinha sido curado até aquele momento. Lui dice così: allora, Signore, non c'è nessuno E agora ele diz: Jesus, não tem ninguém che faccia qualcosa per que me. faça alguma coisa por mim. È vero o no che succede con noi lo stesso? Acontece conosco mesmo, irmãos. Davanti ai nostri problemi, Diante dos nossos problemas, cosa rispondiamo a Gesù? o que respondemos a Deus? Signore, nessuno mi dà una mano, Senhor, ninguém nos ajuda. nessuno fa niente per me. Ninguém faz nada por mim. Ho vita, Ó vida, ho cielo, ó céu, Signore, Senhor, povero me. pobre de mim. È vero o no? É verdade ou não, irmãos? Gesù gli domanda: Jesus lhe pergunta: ma tu vuoi essere guarito? mas você quer ser curado? La risposta sarebbe semplice: sì, Signore, voglio. Seria muito simples dizer sim, eu quero. Senhor. Ma sai, Signore, io anche voglio. Mas sabe, Senhor, eu queria. Ma non c'è nessuno che mi porta nel momento che l'angelo scende. Mas não tem ninguém que me leve naquele momento que o anjo agita as águas. E lui non ferma lì. E ele não para ali. E lui dice così: e quando io mi metto a cercare di trascinarmi,
E diz mais, e quando eu procuro me arrastar e arrivare fino alla vasca, e chegar até o tanque, non riesco ad arrivare a tempo. não consigo chegar a tempo. Potete capire? Pode entender, irmãos? Situazioni che ci bloccano nella vita Situações que param na sua vida possono bloccare la tua fede. podem parar também a sua fé. E quando è che le situazioni bloccano la mia fede, pastore? E há situações que bloqueiam a nossa fé, irmãos. Quando noi cominciamo a dire come quest'uomo. Como nós começamos a falar como esse homem. Quante persone hanno già preso in possesso le proprie malattie? Quantas pessoas já pegaram tantas doenças? Ho visto già persone che dicono così: Há pessoas que dizem assim, ma ho un male di testa. oh, dor de cabeça. C'è un male di testa. Tem realmente uma dor de cabeça. Ah, ho una malattia che mi colpisce sempre. Há uma doença que sempre me atinge. E questa è la mia malattia. E essa é a minha doença. No, non è tua malattia. Não, não é a sua. Siete commessi o no? Estão comigo, irmãos? Noi non possiamo abituarci a queste situazioni. Nós não podemos nos habituar a esse tipo de situação. Vi ricordate il pastore Samuel, se non mi sbaglio, ha raccontato questa storia settimana scorsa? Lembram que o pastor Samuel disse dessa história semana passada? Che quella donna che andava piegata da qualche anni, Aquela senhora que andava inclinada há tantos anos. non sembra una malattia normale? Não parece uma doença normal? E la Bibbia dice che Gesù cacciò via il demonio che c'era quella donna E a Bíblia diz que Jesus expulsou o demônio que havia naquela senhora. e lei si indirizzò E nuovamente ela con la se sua endireitou schiena. novamente. Potete capire, fratelli? Pode entender, irmãos? Situazioni che ci bloccano la vita, se noi non facciamo attenzione può bloccare la nostra fede. Situações que bloqueiam a nossa vida, se nós não prestarmos atenção, poderá também bloquear a nossa fé. Quest'uomo dice: Signore, io sono già abituato con questa paralisia. E aquele homem disse ao Senhor: Jesus, eu estou acostumado com essa paralisia. Ma io ti dico una cosa: Mas eu lhe digo uma coisa, irmãos. Dio vuole farci capire questa verità. Deus quer fazer você entender essa verdade. Che Dio non vuole che tu sia un paralitico nella tua fede. Que Deus não quer que você seja um paralítico na sua fé. Ogni tanto le cose noi non possiamo cambiare. Tantas coisas nós não podemos mudar. Di solito le situazioni della vita noi non riusciamo a cambiare. Geralmente, em algumas situações nós não conseguimos mudar. Ma una cosa noi possiamo fare è usare la forza della nostra fede. Mas uma coisa que nós podemos fazer é usar a força da nossa fé. Amen. E cosa succede? Que coisa acontece? Quando Gesù fa questa domanda Quando Jesus faz essa pergunta, e quest'uomo risponde a Gesù in questo modo, e este homem responde a Jesus dessa forma, non pensi te che Gesù ha detto così: não pense que Jesus disse assim: ah beh, lo so che succede così. eu sei que acontece com você. Gesù ha detto così: alzati, Jesus disse assim: levanta-te, prende il tuo lettuccio pegue a sua cama e cammina. e caminhe. Amen. Amém, irmãos? E qua io imparo una terza lezione che voglio lasciarvi per E te. aqui eu aprendo uma terceira lição: Che la nostra guarigione, il nostro miracolo, que a nossa cura, o nosso milagre, non dipende di un'azione divina. não depende de uma ação divina. Guardami un attimo che tu non hai capito. Olhe para mim um instante, irmãos. Il mio miracolo O meu milagre non dipende di un'azione divina, não depende de uma ação divina, ma dipende che io risponda in fede alla parola di Dio. mas depende que eu responda com fé a palavra de Deus. Gesù non ha messo la mano su quell'uomo. Jesus não colocou a mão sobre aquele homem. Gesù non gli ha fatto una preghiera. Jesus não orou por ele. Gesù non ha fatto una veglia di preghiera su di lui. Jesus não fez uma vigília com ele. La Bibbia dice che Gesù determinò: A Bíblia diz que Jesus determinou: alzati, levanta-te, prende il tuo lettuccio pegue o seu leito e cammina. e caminha. Su questa frase, fratelli, Gesù ci insegna almeno tre cose. Nessa frase, Jesus nos ensina três coisas. E la prima, quando lui dice a quest'uomo alzati, A primeira é que Jesus diz: levanta-te. lui sta dicendo così: prendi te una decisione Jesus está nos dizendo: tome uma decisão di quello che ti sta bloccando nella tua vita. sobre aquilo que está bloqueando a sua vida. Amen. Amém, irmãos? Tu puoi restare lì a lamentarti, Você pode ficar ali se lamentando. tu puoi restare lì a piangere per anche 38 anni, Você pode continuar ali chorando por 38 anos. o tu puoi prendere una fede, una decisione di fede e alzarsi in fede. Ou você pode tomar uma decisão de fé e se levantar dali. Perciò che ho detto ambiente di guarigione non significa guarigione. Por isso que eu lhe disse que o ambiente de cura não significa a própria cura. Gesù sta dicendo a quest'uomo: perché aspettare non basta. Jesus está dizendo àquele homem: esperar não basta, não é o suficiente.
O magari Gesù poteva dire a lui così: Ou então Jesus poderia dizer assim a ele: oh, già che io sono il Signore, já que eu sou o Senhor, chiederò a Angelo che scendi un po' più veloce. pedirei ao anjo que desça um pouco mais rápido. E quando scenderà ti avvisi prima. E antes de descer, te avise primeiro. Così tu ti metti più vicino alla vasca. Então já vai se aproximando do Allora tanque. tu ali, Angelo vicino. Você e o anjo perto, um do Quando o outro. Angelo scendi, Quando o anjo descer, lui ti dirà: ele lhe dirá: guarda, sono io. guarda, veja, sou eu. Resta nell'acqua. Vai para a água. Perché che Gesù non fa così? Por que Jesus não fez assim? Gesù ha detto: alzati. Jesus disse a ele: levanta-te. Perché la decisione di fede è nostra, fratelli. Porque a decisão de fé é nossa, irmãos. Tu puoi restare lì a lamentare la tua malattia, Você pode ficar aí lamentando a sua doença. o tu puoi alzarti in fede sotto la parola di Dio. Ou você pode se levantar com fé na palavra de Deus. La seconda cosa che questo brano insegna qua, in questo punto, A segunda coisa que aprendemos neste texto, Gesù dice così: prende il tuo lettuccio. Jesus disse assim: pegue o seu leito. Guardami un attimo. Olhe para mim um instante. Io ho pensato così, io, Micheias. Eu pensava assim, eu, pastor. Ho detto così: Eu disse assim: boh, se io ero lì sdraiato su quel lettuccio, bom, se eu estivesse ali deitado naquele leito, il Signore mi dice alzati, e o Senhor me dissesse: levanta-te, io mi alzo, eu me levanto, non me ne frega niente più del lettuccio. não me importa mais o leito. È vero o no? Verdade ou não? È vero o no? Verdade ou não? Basta, 38 anni lì. Basta Oh, já 38 non deitados voglio ali. neanche vedere il lettuccio. Não quero ver mais aquele leito. È vero o no? Sim ou não, irmãos? Ma Gesù dice: prende il tuo lettuccio. Mas Jesus disse a ele: pegue o seu leito. Sa cosa io imparo qua? Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Che da quel punto lì Naquele instante ali, Gesù sta dicendo a quell'uomo: Jesus está dizendo àquele homem: adesso agora il problema non ti porterà più. o problema não terá mais nada com você. Adesso sei tu che porta sotto la tua potenza i tuoi problemi. Agora é você que terá poder para levar os seus problemas. Adesso tu prendi il tuo lettuccio. Agora você pega o seu leito. Era il tuo lettuccio che ti portava. Era esse leito que te levava. Allora sei tu che porti il Agora é lettuccio. você que o levará. Puoi dire gloria a Dio per questo? Pode entender, irmãos? Tu era condotto dai tuoi problemi. Você Era condotto dai tuoi era problemi. conduzido pelos seus problemas. Adesso no. Agora não. Adesso tu hai dominio dei tuoi Agora problemi. você domina os seus problemas. Perché tu hai preso posizioni di fede davanti Porque a você Dio. tomou uma posição de fé agora. Amen, fratelli. Amém, irmãos? È questo che sta dicendo. É isso que está dizendo. Gesù sta dicendo a quest'uomo: Jesus está dizendo a esse homem: aspettare non basta. esperar não é o suficiente. Bisogna decidere. Você precisa decidir. Bisogna Você alzarsi. precisa se levantar. Bisogna prendere il problema. Você precisa pegar o seu problema. Non stare sdraiato Não ficar deitado pensando nei problemi. pensando nos seus problemas. Bisogna alzarsi Precisa levantar-se e dire: ho la parola di Dio. e dizer a palavra de Deus. E la parola di Dio mi ha detto che devo alzarmi. E a palavra de Deus diz que E io devo mi alzo. levantar. Eu me levanto. E prendo il lettuccio. Pego o leito. Prendo il mio problema. Pego o meu problema. E adesso ho dominio del mio E problema. agora eu domino o meu problema. Quanti credono così dicono gloria a Dio. Quantos creem dizem glória a Deus? Ma Gesù non ferma lì. Mas Jesus não parou ali. E Gesù dice una terza cosa: E Jesus disse uma terceira coisa. alzati, Levanta-te, prende il tuo lettuccio. pega o seu leito. E cosa fa? Que coisa faz? Non ho capito. Io ti domando una cosa: E eu te pergunto uma coisa. quanto tempo quest'uomo non camminava? Há quanto tempo esse homem não caminhava? Non ho capito. Eu não entendi, não. 38 anni. 38 anos esse homem não caminhava. Sa cosa sta dicendo Gesù? Sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Alzati, Levanta-te, prende il tuo lettuccio pegue o seu leito e dia un nuovo senso alla tua vita. e dê um novo sentido na sua vida. Quando Gesù dice cammina, Quando Jesus disse caminhe, Gesù sta dicendo: adesso tu proverai una cosa che tu non hai mai provato. você vai provar alguma coisa que você jamais provou. Dopo 38 anni quest'uomo conosce una nuova esperienza con Dio. Depois de 38 anos, esse homem começa a ter uma nova experiência com Deus. Lui só vedeva le persone camminare. Ele só via as pessoas caminharem. Prova a immaginare quante volte lui guardava le persone camminando vicino a lui. Tente imaginar quantas pessoas ele via caminhando em volta dele. E lui magari guardava quelle persone E ele talvez olhasse aquelas pessoas e dice: magari io avessi quelle gambe. e dizia como eu poderia ter umas pernas. Ma allora Gesù dice a lui: Mas agora Jesus diz a ele: cammina, caminhe, non basta di aspettare. não basta esperar. Non aspettare che angelo scenda. Pare de esperar que o anjo desça. Perché il Signore degli angeli è qua per farti la Porque tua o guarigione. Senhor dos anjos está aqui para te curar. Enquanto tu stai aspettando che le acque siano mosse, E enquanto você espera que as águas sejam movidas, Dio sta dicendo: io voglio muovere la tua vita. Deus está dizendo: eu vou mover a sua vida. Enquanto tu aspetta l'intervenzione di un angelo, Enquanto você espera a intervenção de um anjo, Dio ti sta dicendo: io sono qui per lavorare con te. io Deus in te. está nos dizendo: estou aqui para trabalhar com você. Quando aspettare non basta. Quando esperar não basta. Noi non vogliamo aspettare, vero?
Nós não gostamos de esperar, é certo, irmãos? Ne ho detto nell'inizio che noi non vogliamo Eu aspettare. disse no início, nós não gostamos de esperar. E Dio sa che noi non vogliamo aspettare. Deus sabe que nós não gostamos de esperar. Ma sa perché che noi dobbiamo aspettare? Mas sabe que nós temos que esperar? Per colpa nostra. Por culpa nossa. Perché aspettiamo che deve succedere qualcosa di fuori. Porque nós esperamos que venha alguma coisa de fora. Qualcuno che mi metta nella vasca. Alguém que me coloque no tanque. O magari un angelo scenda. Ou talvez um anjo desça. E Gesù viene da noi e dice: E Jesus vem a nós e diz: eccomi qua. Eis-me aqui. Ascolta la mia parola. Escute minha palavra. Sotto la mia parola alzati. Sob a minha palavra, levanta-te. Prende questo tuo problema. Pegue o seu problema. Non stare lì a lamentarti nei tuoi problemi. Não fique se lamentando sobre os seus problemas. Non vitimarti nella tua vita. Não se vitime. Amen. Amém, irmãos? Alzati. Levanta-te. È un ordine. É uma ordem que lhe dou. Alzati. Levanta-te. Prende il tuo lettuccio. Pegue o seu leito. Adesso non è un lettuccio che ti porta, sei tu che porti il lettuccio. Agora não é você que leva mais o leite. Não. Adesso sei tu il Signore della situazione. Você é o Senhor da situação. Amen. Potete capire la parola del Signore? Pode entender a palavra de Deus, irmãos? E cammina. Caminhe. Guarda a persona accanto a te, Olha a dice, è pessoa ora ao di seu camminare, lado fratello. e diga: é hora de caminhar, irmãos. Alzati, cammina. Levanta-te e caminhe. Amen. Amém. Ah, ma io aspetto, pastor, che il fratello mi aiuti. Irmão, me ajude. Non è sempre che il fratello aiuterà, Não é sempre que nosso irmão nos ajudará. ma c'è un Signore Mas há um Senhor che sta parlando in questa sera, que está falando essa noite. che sta parlando per mezzo di questa parola, Que está falando por meio dessa palavra. che ti sta dicendo, Que está dizendo a você: non è per restare sdraiato. não é para continuar deitado. La parola del Signore A palavra do Senhor sta dicendo che la tua guarigione, está nos dizendo que a nossa cura, che il tuo miracolo que o seu milagre, non dipende di una intervenzione não soprannaturale, depende de uma intervenção sobrenatural. dipende di una decisione di fede che tu Depende de prendi. uma decisão de fé que você vai tomar. Mettiamoci in piedi. per Colocamos cortesia. nos pés, irmãos.